Caros telespectadores do programa Mundo Animal, estamos começando mais um programa. Hoje o assunto é obesidade. Você sabia que é um dos maiores problemas de saúde pública na medicina veterinária entre os animais de estimação, que são cães e gatos? Por que será que os animais estão obesos? Será que eles estão acompanhando a condição humana? Seria uma doença relacionada à modernidade? Tem ação com a verticalização das cidades, com a falta de exercícios físicos, com a hiperalimentação? Vamos tirar todas as suas dúvidas hoje sobre esse tema, obesidade entre os animais de estimação. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde pública na espécie humana. E a medicina veterinária e os animais de estimação, infelizmente, estão indo pelo mesmo caminho. Tanto é verdade que hoje nós já temos até uma especialidade para o tratamento desses quadros, que é a endocrinologia veterinária. Hoje estamos aqui no Jardim Anália Franco para conversar com uma especialista no assunto, doutora Ana Maria Schnabel. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Doutora Ana, a obesidade hoje é uma realidade na medicina veterinária? É uma realidade muito grande, tanto em cães quanto em gatos. Qual a porcentagem dos animais com sobrepeso ou obeso que os veterinários clínicos atendem hoje em São Paulo, a realidade de São Paulo? Mais ou menos por volta de 40% dos meus atendimentos endocrinológicos são obesidade. Ou seja, de cada 10 animais que entram na sua clínica, 4 são obesos. Isso mesmo. É uma porcentagem bastante alta. É uma porcentagem alta se a gente levar em consideração a nossa população animal, né? Quais os motivos que levam cães e gatos a sofrerem desse mal tal qual o homem hoje? Nós temos o padrão racial dos cães, sedentarismo, que hoje em dia a gente vê bastante, e também o excesso de petiscos. É uma superalimentação, o pessoal dá alimentos inadequados para os animais em excesso, é isso? Sim, a gente pode estar levando em consideração isso. Os animais, eles acabam comendo, às vezes, até comidas próprias humanas, né, não sendo feitas especialmente para eles, mas principalmente o excesso de petiscos a gente vê bastante nos animais, nos cães e nos gatos também, que hoje a gente também tem petiscos para gatos. A porcentagem dos gatos obesos também ela se assemelha aos cães? Como a população de gatos ela vem crescendo, mas ainda não é igual à de cães, então a gente consegue ver bastante os gatos obesos hoje em dia. Doutora Ana, entre as raças de cães, quais seriam as raças mais predispostas a sofrerem desse moderno mal que é a obesidade? Nós vemos muitos cães que antigamente eram de caça. Então, por exemplo, o labrador, o cocker, o poodle, o beagle, são raças que frequentemente são obesas ou pelo menos já têm um início de sobrepeso. Quer dizer, são animais que tinham de alguma forma no passado algum tipo de atividade física e hoje passaram a não ter mais. Isso, eles tinham um gasto calórico maior e hoje eles não têm mais. Quer dizer, muito isso fruto da modernidade das relações hoje entre homem e animal. Isso mesmo. Então, a atividade física que um beagle, que um labrador deveria estar fazendo para o porte, para o padrão racial dele em questão de caça, hoje em dia já não é mais feito. Além das questões raciais, o sexo também é importante, ou seja, a obesidade é mais comum em fêmeas ou em machos? É mais comum em fêmeas. Qual o motivo? O motivo tem o padrão de hormônios das fêmeas também. E também pela classe, a gente vê mais fêmeas do que machos. Hoje em dia nós atendemos mais fêmeas que machos. Isso mesmo. Com relação às questões emocionais, ou seja, a parte emocional do cachorro ou do gato influencia no ganho de peso exagerado? A ansiedade, né? Hoje a gente tem bastante animal ansioso
que acaba tendo uma repercussão no proprietário de estar compensando essa ansiedade com alimentos. Então, é um animal que só vê seu proprietário de manhã e à noite, e aí o proprietário acaba compensando isso com alimentação ou petiscos, né? E não deixa, por exemplo, de fazer com uma atividade física com o animal para estar compensando essa ansiedade dele. Ou seja, em vez do proprietário sair com o cachorro para passear, ele vai, abre um pacote de biscoito e dá para o cachorro. Isso mesmo. Perfeito. Com relação a outras doenças, né? Obviamente a endocrinologia veterinária não atende somente a obesidade. Quais outras doenças que você atende aqui no seu consultório? Aqui nós atendemos, além da obesidade, nós atendemos o hiperadrenocorticismo ou hipercortisolismo, tá? Que é uma doença bastante comum e pouco diagnosticada. O hipotireoidismo, que é bem frequente nas mulheres, né? Nas mulheres humanas. Temos também diabetes. E no caso dos gatos, nós temos bastante o hipertireoidismo. Aliás, falando do diabetes, aliás, é uma das complicações que nós temos na obesidade. Quais seriam as outras? Quais são as complicações do paciente obeso? Bom, o paciente obeso, ele tem muita complicação, né? Então, nós temos problemas articulares, problemas de coluna, às vezes problemas de pele, tá? A gente pode começar a atender um animal com problemas de pele e ele acaba sendo um obeso. Nós temos problemas renais, de pressão, nós temos problemas também cardíacos e nós temos também a resistência insulínica, que nos animais obesos acaba gerando uma diabetes, se o animal já tem uma predisposição. Perfeito. Agora, qual que é o tratamento da obesidade quando chega um paciente aqui obeso? O que você faz para que a gente consiga chegar a um peso talvez mais próximo do ideal, de acordo com aquela raça, aquela idade, aquele sexo, aquele tamanho de animal? Nós, primeiramente, pesamos o animal, isso é comum numa consulta, a gente pesar o animal para ver como que ele está em relação ao seu peso para a sua raça. E fazemos a mensuração desse animal. Nós medimos a parte de cintura pélvica dele, a parte de ligamento do patelar até o calcâneo e a parte de tórax. E dentro dessas medidas, nós fazemos um cálculo onde conseguimos ver se o animal está em sobrepeso, está em peso normal ou está já obeso. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com mais o assunto obesidade com a doutora Ana Maria Schnabel.